Olá, bem-vindo à minha página, ao meu canal. Eu sou a Karina Guise, especialista comportamental e Master Coaching de produtividade e de relacionamento. E hoje eu vim falar com vocês sobre autoconhecimento. Alguém já parou para pensar o que significa autoconhecimento? Autoestima, autocontrole, autotransformação. Alguém já parou para pensar qual é o seu senso de missão e propósito? O que você veio fazer aqui nessa vida? Quando você não estiver mais aqui, qual é o legado que você vai deixar? Já parou para pensar em todas essas situações? Fica comigo até o final que eu vou dar várias dicas muito bacanas de autoconhecimento e de transformação. Para começar a explicar isso para vocês, eu queria que vocês refletissem sobre uma frase de um livro onde a maioria das pessoas leem, que é a Bíblia. Lá tem uma frase que diz assim: ama a teu próximo como a ti mesmo. Qual é a reflexão dessa frase? O quanto você ama de você mesmo? O quanto você se conhece? O quanto você já se perdoa pelos seus erros? O quanto você sabe o que é importante para você? O quanto você enxerga de tudo que você tem de bom? De tudo que você tem para contribuir? Toda vez que eu acabo perguntando isso para as pessoas, isso gera realmente um ponto de interrogação, né? Para que eu vim? Qual que é a minha missão? Para que eu sirvo? Isso é muito bacana. As pessoas continuam terceirizando, continuam ainda no julgamento, na vida do outro. Se eu tenho fome e eu der um prato de comida para alguém, vai matar a minha fome? O meu anseio, a minha necessidade? Não. Quando o avião está caindo, o que eles falam primeiro? Coloca o oxigênio em você para depois você colocar no outro. Por quê? Porque se eu não tenho para mim, se eu desmaiar, eu não ajudo o próximo. Se eu tiver com fome, se eu não tiver para mim, eu também não consigo sustentar e nem manter o pilar de toda a minha vida. Então, quem que tem que vir primeiro? Eu. E a maioria das vezes a gente não faz isso. A gente não vem em primeiro lugar. Autoestima, amar a si próprio, a si mesmo, a gente deveria aprender isso na escola. Não é um ato de egoísmo. É um ato de crescimento. O primeiro amor que a gente tem que trabalhar é o próprio. O primeiro reconhecimento que a gente tem que trabalhar é com nós mesmos. Porque se a gente não se ama, ninguém vai amar a gente. Se a gente não se reconhece, ninguém vai reconhecer. Se a gente não se olha, ninguém vai olhar. Então, primeiro nós com nós mesmos. E aí, como é que a gente faz isso, né? A primeira dica muito bacana é prestar atenção na qualidade dos seus pensamentos. Como é que você alimenta os seus pensamentos? Como é que você se alimenta? Você vai comer comida, você vai escolher o que você vai comer. Você come comida estragada? Não, né? Não. Você sabe que não vai te fazer bem. Como é que você alimenta o seu pensamento? Como é que você alimenta a sua mente? Do que você lê, do que você ouve, do que você vê, do que você conversa. Ultimamente você anda conversando sobre o quê? Você para conversar com alguém te conta uma coisa negativa, e aí você vira e fala: você não viu comigo, né? Deixa eu te contar a minha. Aí você conta uma coisa mais catastrófica ainda do que a outra pessoa, né? Se um filho tá doente, o outro tá muito mais. Se uma tá ruim, você tá muito mais. Se uma sente dor, a sua dor é mais forte. E vocês ficam num cabo de guerra toda vez de quem tá pior. Isso acontece com você? Se acontece, não tem problema. Identifica e transforma. Aprende com isso e transforma. Começa a conversar de coisa boa. Em vez de focar no que tá ruim, no que tá no que tá ruim, no que tá doendo, no que tá doente, no que tá errado, no que tá faltando, começa a falar do que tá bom.
do que tá bonito, do que tá perfeito, do que tá legal. Começa a ler coisas que te tragam embasamento para o teu crescimento. Que seja um exemplo, que seja alguma coisa, alguém conseguiu dar uma volta por cima, crescer, amadurecer. Começa a refletir sobre você. Quais são os seus pontos fortes? Não estou falando para você ser hipócrita não e pensar que você não tem ponto de melhoria. Todos nós estamos aqui como centelha divina, com 100% de tudo que a gente precisa dentro da gente, mas a gente tem que acessar. E até acessar nós temos nosso ponto de melhoria sim. E assim, vamos ter sempre esse ponto de melhoria. Né? A questão é o que você tem de bom? O que você pode contribuir? Para que você veio? Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, qual é o seu senso de missão, muita gente fala assim, eu vim para servir. Ok, servir. Servir algo, a alguém? Servir a quem? Servir é um ato de submissão. E a maioria das pessoas servem. Quando eu sirvo, eu estou amando de. Quer dizer, existe alguém, alguma coisa, uma força, alguma, né, que me impulsiona a isso, que me direciona. Isso não está na minha mão. Quando eu contribuo, eu escolho. O movimento é o contrário. O ato de contribuir, ele gera um ato de pertencimento. Ele gera um ato de reconhecimento. Ele gera um ato de doação. Doação universal. Você já parou para pensar qual é a sua contribuição no seu meio, na sua sociedade, em que você está inserida? Na sua família, na escola dos seus filhos, com seus familiares, na religião que você vai, em obra de caridade, enfim. Você já parou para pensar qual é o seu senso de contribuição? Quando você assumir as rédeas da sua vida, você vai ter muito mais controle para entender de você, entender do outro, se controlar, se impulsionar a fazer o melhor. Qual é o seu melhor? Se você fosse embora hoje e as pessoas tivessem que falar de você, elas iam falar o quê? Ah, ela sempre reclamava, estava sempre doente. Ah, sempre arrumava confusão. Ah, era uma pessoa ótima, não abria boca, não brigava com ninguém, não fazia nada. É isso? Ou elas vão falar, olha que bacana, quando a Karina não estiver mais aqui, olha quanto projeto ela deixou, olha quanta coisa legal, olha quanta gente ela formou, olha quanta transformação de vida, de pessoa, de etnia, de sociedade, de uma série de outras coisas. Qual é o legado que você quer deixar? E o seu legado começa hoje. Não importa a sua idade, não importa o que você já fez da sua vida, não importa o que você pode fazer. Escolha agora quem você quer ser. Quais são as suas potencialidades? Como você escolhe utilizar isso da melhor forma possível? Qual é a sua missão? Qual é o propósito de você estar aqui? E qual é a contribuição e o legado que você quer deixar? Pensa por tudo isso, pensa em tudo isso. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Reflete. E logo, logo vem mais um vídeo dando mais dicas de como você chega a um denominador comum chamado ser humano, com a sua potencialidade máxima, com tudo aquilo que você tem para exteriorizar, para colocar para fora. Enquanto isso, alimenta a sua mente, alimenta o seu coração, cuida do seu corpo, cuida do que assiste, do que fala, do que vê, do que ouve, do que passa. Trabalha a positividade, trabalha a gratidão, que eu tenho certeza que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Bem-vindo à nova transformação. Até o próximo vídeo. Gratidão.